Muito bem, Jesus nos abençoe nesse nosso encontro desta quinta-feira, 17 de julho de 2014. Não é? Muito bem. Então, o assunto, o tópico hoje é a questão 459 do Livro dos Espíritos. Isso. Vamos fazer primeiro uma análise, vamos ler aqui a pergunta, né? Depois, porque tem muita gente que não tem a questão gravada, né? Então, aí facilita para a pessoa, né? Então, 459. Pergunta, Kardec: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, então vamos primeiro fazer uma primeiro vamos fazer uma preparação dessa questão da 459. Eu preferia dar uma viagem aqui perfeitamente. na situação atual do planeta. Já vou? Na situação atual do planeta, você concordaria que pelo menos 10% da humanidade é composta de bárbaros, selvagens, destruidores, ladrões, assassinos, não é? Quer dizer, criaturas que não têm o mínimo respeito ao semelhante? Sim. Você concorda? Sem sombra de dúvida. Mas nós temos um detalhe aí. Nós nos intitulamos de hominais, né? Gozado. Entre nós, hominais, 10% é composto de selvagens destruidores, aniquiladores de toda a humanidade. Se deixar por conta deles, eles aniquilam os 90%. Os 90% não são destruídos porque nós temos polícia, temos prisão, temos até exércitos. Né? Porque na hora do aperto o próprio exército é requisitado para conter esses boçais, que eu não tenho outro termo. O que eu tenho é boçal. De acordo? De acordo. Então eu faço a seguinte indagação: esses boçais perversos, selvagens, destruidores, entraram na Terra porque encontraram a porta aberta ou porque a bondade os atraiu? Pensa com calma. Difícil, né? Tá difícil. Eu sei que tá difícil, porque eu também não tenho resposta. Agarrou. Porque se você for analisar com muito carinho, a bondade ajudou um pouco e a porta aberta também. Só que a bondade é que deixou a porta aberta. Porque na bondade, todo mundo é filho de Deus, deu? Na bondade. Na bondade. Agora, e se o Zé Miranda, esse bobão que está aqui, disser que está errado? Porque por esse bobão aqui está errado. Isso é para raciocinar. Para raciocinar. Ninguém precisa concordar comigo, porque eu também tenho minhas dúvidas. Não é? Então, nós nos deixamos, os 90%, nós nos deixamos ser levados por infiltrações espertas, anulando a nossa inteligência. Essas infiltrações externas eu denomino de religiões. E agora? Dizem que doutrina espírita é religião. Eu não tenho a doutrina espírita como religião. Exceto no jardim da infância. Como é que eles chamam esses encontros aí, que gente que instrui crianças? Evangelização. Aí, no meu nome bonito demais. Evangelização da criança. Engraçado, evangeliza-se a criança insistindo com ela para ela ser boa. Não. E está errado. Eu não posso ser bom. Se eu for bom,
eu escancaro as portas da perversão. O perverso não deveria encarnar, no caso reencarnar, mas o perverso não deveria encarnar. Quer falar? Pode falar. Não, isso vai longe. Não, eu sei, você completa o pensamento. Não é? Agora, por que o perverso não deveria encarnar? Porque na perversão dele, ele é um destruidor nato do semelhante. Os animais da mesma espécie se agrupam para se proteger. Os pseudos homens, que não tem homem na terra, tem mais. Os pseudos homens na terra entram na terra para gozar. O certo não é para gozar, o certo é para amar. Só que para amar eu tenho que valorizar o meu próximo e não nunca tratar o meu próximo como objeto descartável, porque eu me considero superior ao meu próximo. O que gera esse instinto? Instinto. Está só no reino animal. Esse é o reino animal. O que gera esse instinto de definição de que eu sou melhor. Tanto que, analisando calmamente a humanidade, todo mundo disputa sabedoria. Isso seria maravilhoso se estivesse no caminho certo. Só que se disputa sabedoria, que de fato não é sabedoria, mas conhecimento. Quem conhece decorou. Agora o sábio não decorou, amou o que estudou. Está dando a diferença? E valoriza também, muito. Consequentemente, é um tesouro. valoriza. Passa a ser um tesouro. Não é? Por isso que aí eu passei a entender aquela frase de Jesus: não dê pérola aos porcos. Nas profissões não tem gente que ama a profissão e não tem gente que às vezes até é superior a quem ama no conhecimento, mas não está nem aí, quer ganhar dinheiro, quer pegar o dinheiro. Sim. Então são duas diferenças que precisariam ser analisadas. E na 459 nós vamos consumir um tempão enorme, mais do que a média das outras questões, porque a 459 ela corresponde à desgraça da humanidade, entendeu? Não é só obsessão como está aqui em Kardec, não. A 459 é a fábrica de desgraças da humanidade, corretamente analisada. De acordo? De acordo. Muito bem. Então, voltando ao tópico. A desgraça da humanidade está contida na bondade. Parece um absurdo, não parece? Isso é um escândalo. Parece um absurdo. Absurdo. Agora, essa bondade que muitas pessoas entendem, não entendem não, elas aceitam, é porque é de fora para dentro. Aceitam porque não querem raciocinar, que é o que está faltando no mundo. Está faltando no mundo é pensar. Com certeza. Não é? É mais fácil comprar uma coisa pronta do que querer melhorar aquilo que está pronto, entendeu? Nosso estudo aqui não é para melhorar Kardec. Ampliar. Não é para colocá-lo num pedestal. Isso. Se ele for vaidoso e orgulhoso, que é a esmagadora maioria da humanidade, o ego dele vai inflar, não é? Agora, se ele for humilde, ele vai se sensibilizar com o nosso esforço na busca de um entendimento mais aprofundado da 459. Ô Miranda, eu tenho uma visão da seguinte maneira: se até hoje o pequeno conhecimento que eu tenho, como eu posso querer tentar ficar vaidoso daquilo que não é meu, não é propriedade minha?
simplesmente é uma transferência de informação. Seria da minha parte tolice se envaidecer de uma coisa que não me pertence, mas é sim para que eu possa dar uma amplitude a essas informações. E eu digo para você, não adore Kardec por causa disso. Faça com que Kardec veja, sinta que a informação que ele nos trouxe gerou filhos, que somos nós, eu e você. Filho tem que dignificar o pai e não esperar que o pai morra para pegar a herança do pai. Não, você falou tudo, aí você falou tudo. Deu. O que nós temos na Terra é isso. Tem um rapaz que eu atendi há muitos anos atrás que ele falou: Zé Miranda, para que eu vou me preocupar com trabalho, com estudo, se o papai foi tão rico, que a gente pode esbanjar a vida inteira que ainda sobra? Quer dizer, então, herança é uma coisa boa para dar sequência no intelecto. Agora, se herança é uma coisa boa para encher a barriga, é preferível não haver a herança besteira. É onde nós estamos aqui nesse... Influi os espíritos em nossas vidas? Se eu sou ignorante, influi. Se eu sou sábio, eu não permito que ele influa, porque eu quero suplantá-lo, não para ofendê-lo, mas para glorificá-lo, ampliando o meu entendimento que veio depois. Se meu entendimento veio depois, 150 anos depois de Kardec, o planeta não está no mesmo lugar, está viajando pela biblioteca cósmica. Que coisa estranha, né? Os planetas viajando pela biblioteca cósmica, mas a biblioteca cósmica é para o uso da inteligência e não dos corpos. Só que a inteligência, ela está viva graças aos corpos e não a inteligência que dá vida a elas, né? Aos corpos. Dá para repetir? Nós, no nosso atual estágio evolutivo, sem corpos biológicos de carne, eu não sou ninguém, entendeu? Eu não existo para o cosmos, porque eu não tenho evolução para existir, entendeu? Melhorou? Não, ele melhorou. Agora, eu não tenho evolução para existir, então eu preciso, sem substituto, de um corpo biológico. Só que eu preciso de um corpo biológico não é apenas porque eu não tenho evolução para ter vida própria no abstrato, mas é porque, paralelamente a não ter evolução, a composição atômica do meu corpo biológico é minha responsabilidade e não meu usufruto. Falei, claro. Agora não, beleza. Beleza. Agora você poderia abrir um pouco o leque aí para as pessoas poderem entender o que você quer dizer com essa colocação que você acabou de dizer. Usufruto. Isso. Que se dane o meu corpo, eu quero é gozar. Responsabilidade. Quanto mais coisas erradas eu fizer usando esse corpo, mais eu me retardo no meu tempo, entendeu? Ficando para trás. Será que é por isso que 90% de criaturas são bem intencionadas, mas não tem infraestrutura biológica para compensar essa boa intenção? E por que não tem uma infraestrutura biológica equivalente? É porque nós não nos preocupamos com isso, entendeu? Com certeza. Se eu me preocupo em comer, beber e dormir, eu posso acrescentar, viu? Ser honesto, trabalhador, do dever, não faço mal a ninguém, não prejudico a ninguém, quero o bem de todo mundo. Só que isso é externo, é periférico. Eu tenho que construir esses valores nessa qualificação.
de sou bom, honesto, trabalhador, dou dever, não faço mal a ninguém, não quero um centavo de ninguém, faço questão de não dar prejuízo a ninguém. Só que isso é uma bondade que me ensinaram. Eu preciso ser dono de uma bondade que eu posso ensinar. Vê se deu a diferença. Que é de dentro para fora. Aí, garoto, de dentro para fora. Trabalhado aqui dentro, esse potencial aí sendo lançado na dinâmica do dia a dia. Eu vou azedar agora. Calma. Não tem calma não. Guruzinho. Tem calma. Não, eu tô de olho, Eu tô nem aí. A tesoura vai comer. De fora para dentro me ensino. Creia em Deus. Agora, de dentro para fora, eu afirmo, não creia em Deus. E agora? Bom. Isso. Acho que eu já falei sobre isso. Né? Várias vezes, mas é bom para fixar. Entendeu? Muito bom. Não creia em Deus. Por quê? Porque Deus não precisa da gentalha humana que somos todos nós. O 100% da humanidade. Exato. Nós não passamos de gentalha. Uns bem intencionados e outros aproveitadores. Não é? Onde é que já se viu um sujeito, como a gente vê às vezes gente chorando aí na televisão? Trabalhei minha vida inteira para economizar e acumular. Não é? Vem um ladrão e me toma tudo. Não tem isso? Por quê? Porque a culpa não é do ladrão. A culpa é da ingenuidade de quem é bom. E agora? A nossa palavra, Wagner, não pode ser uma palavra repetitiva, porque todo mundo fala igual. Adianta isso? Não. Vira um espetáculo teatral. Nossa, fulano é evoluído, fulano sabe falar. Isso não resolve. É evoluído porque evoluiu de dentro para fora, ou é evoluído porque seguiu a maioria ajuizada, não é isso que a gente escuta? Isso, demais. E sobre juízo, depois você me corre, nós vamos falar sobre juízo, tá? Hoje tá bom, hoje tá... Ah, é? O tempero hoje tá muito bom. Hoje? Eu me esforço todas as vezes e hoje é que tá bom. Meu Deus, que decepção. Não pode elogiar muito, não estraga. Mas, vai entrar agora na questão... Nós estamos dentro dela. Nós estamos dentro dela. Não é? Aqui, ó. Isso, lembra aí novamente. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Enquanto eu for um tolo, influi. No dia que eu deixar de ser um tolo, eles é que vão desejar ter a influência deles para nós. Miranda, alguém irá perguntar a você, falar influi o pensamento, aí ele vai falar assim, como eu vou saber diferenciar se o pensamento é meu ou do outro? Alguém vai perguntar isso. Se você aplaude alguém que tem sucesso, o pensamento é do outro. Mas se você indaga por que o outro tem sucesso e eu não, se ele pode ter, eu também posso. Então é o pensamento. Deu a diferença? Deu. O que mais tem é gente que aplaude o sucesso alheio. Por que não aceita o desafio e pensa, se ele pode, eu também posso? Pensamento, deu? Isso aí você não está querendo dizer que aplaudir não deva fazer os aplausos. Deve fazer o aplauso para o sujeito se sentir bem. Mas ao invés de aplaudir entregando-se, totalmente, aplauda recebendo como desafio para si próprio. Boa colocação. Se um professor é craque dando aula e eu assisto às aulas porque quero passar, eu sou alguém que estou aplaudindo num espetáculo, entendeu? Entendi. Agora, se o professor dá aula, eu pensar, se ele sabe, eu também posso saber. E aceito o desafio e supero o professor. Superando o professor,
o mundo vai melhorar porque o professor vai voltar para aprender com o aluno dele, vestiu? Então o certo é hoje alguém ser meu pai e amanhã ser meu filho. Uma troca. Na Terra, dá sequência nos corpos, mas não dá sequência no intelecto, vestiu? Deu. De acordo? De acordo. Nosso estudo aqui, com certeza, está incomodando Kardec, deu? Puxa vida, por que eu não pensei nisso? Puxa vida, por que eu não pensei naquilo? Agora, o nosso estudo aqui é graças a ele. Então, nós devemos a ele o alicerce da nossa evolução. Onde esse alicerce da nossa evolução contém espíritos que foram antes de nós. Eu, quando estou tenso, estou nervoso, estou num baixo astral, porque todos nós temos momentos assim. Isso, isso. Então volta o filme, aí eu começo. Obrigado, Kardec, onde quer que você esteja. Obrigado, Pietro Baldi, onde quer que você esteja. Obrigado, Emmanuel, André Luiz. Leon Denis, Aksakov, Uberho e tantos outros. Quer dizer, quando eu volto na minha alegria, justificando o meu piso existencial, graças a essas criaturas, o corpo delas morreu, mas o espírito delas recebeu a energia da gratidão. O espírito delas, recebendo a energia da gratidão, eles se aprisionam a mim e não eu a eles, vestiu. Dá para explicar isso? Abrir mais o leque? O aplauso eleva o ego. A gratidão, acho que não precisa continuar. Não, beleza, valeu. Eleva o eu. Isso, o garoto. Ego, Deus me deu inteligência. Eu acrescentei, entendeu? Isso. De acordo? De acordo. Então tem teses religiosas de nós nunca chegaremos a Deus. Eu discordo. De acordo? Eu discordo. É muita pretensão, né? Não, não é pretensão. Deus me deu inteligência para eu, depois dele, poder continuar caminhando à frente dele e não atrás dele, que é o que as religiões ensinam. Deu bem? Isso. Até parece que Deus passou uma procuração para eles, né? Para dizer em nome, né? Que o caminho é aquele ali. Mas é... Por isso é que nós ainda estamos animalizados. Porque nós não abrimos mão do instinto, entendeu? Instinto. E 4, 5, 9 são sinônimos. Nós vamos chegar lá ainda, eu estou só peneirando as beiradas, porque tem muita coisa aqui. Então, voltando àquele início, né? O desastre humano está na bondade, entendeu? É o desastre humano. Eu não posso ser bom. Mas concomitantemente, eu me proíbo ser mal. Deu? Neutralidade total? Neutralidade total. Por quê? Porque Deus é neutralidade. Nós temos aqui uma passagem aqui do Livro dos Espíritos que eu discordo totalmente. Mas é totalmente. Não é 50%, não. É 100%. 100%. 100%. Quer ver?
Porque ela entra em contradição? Entra em contradição com o nosso estudo aqui. Não é? Agora, não podemos nunca nos esquecer que graças a Kardec eu pude contestá-lo. Se ele não tivesse nascido antes de mim, que contestação haveria nenhuma? Nenhuma. Eu estaria parado no meu tempo. Então aqui, questão 13 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, Deus é onipotente, Deus é soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Essa é a indagação de Kardec. Agora ele fala, temos ideia completa? Isso. Não temos. Veja bem, não temos. Eu considero essa questão o oposto do que nós estamos falando na parte 59 desse livro. De acordo? De acordo. Então aqui, na questão 13, vamos sim. crucificar Kardec, viu? Mas não é crucificá-lo no sentido pejorativo, não. Mas para mostrar que qualquer inteligência se equivoca, como a minha, a sua, poderá se equivocar quando vier alguém além de nós depois. Com certeza. Daqui a um século, 2 séculos, a nossa ideia vai ser suplantada. E que bom ser suplantada, porque sendo suplantada, a escola da vida continua. Se não for suplantada, as escolas abrem falência para a evolução dele. Então, graças a Deus, que nós dois seríamos suplantados por informações melhores. Agora, essa suplantação é graças à nossa informação, que antes dele suplantou a informação de Kardec. Deu aí, Paulo? Deu? Então, quando dizemos que Deus é eterno, olha bem a infantilidade na pergunta. Quando dizemos que Deus é eterno, se Deus for eterno, Deus é usufrutuário da eternidade. E quem criou a eternidade? Deus. Então está errado. De acordo? Ficou claro aí? Ficou bem claro. Então, quando dizemos que Deus é eterno, que Deus é infinito, se Deus é infinito, quem criou o infinito? Deus. A pergunta. Deus está usufruindo de um benefício alheio e está recebendo a glória desse Deus. É ladrão. Deu ou não deu? Está claro? Está claro. Temos que raciocinar com ponderação, né? Imutável. Imutável. Quer dizer que não muda. Se não muda, não abre mão da sua verdade. Se não abre mão da sua verdade, impede que os seus filhos tenham acesso, liberdade para raciocinar. Tem que obedecer, deu? E pronto. Tem dó, e pronto. Não é? Imaterial. Imaterial. Que não precisa da matéria. Se não precisa da matéria, Jesus se equivocou nascendo na Terra, porque Jesus é matéria de Deus ou não? Pensa com calma. Jesus Espírito é matéria de Deus, porque veio nos trazer informações que nós não tínhamos. Então é matéria de Deus. Então, se Deus é imaterial, tem dó, né? Único. Se ele é único, ninguém pode chegar ao nível dele. Se ninguém pode chegar ao nível dele, eu dependo dele. Se eu dependo dele, vou ficar na minha eternidade dependendo dele. Vai cansar, não vai? Tá bom? Onipotente quer dizer é indestrutível, né? Gozado. Mas eu tenho livre-arbítrio. Meu livre-arbítrio eu posso, de mim, para mim, comigo, destruir Deus, ou não posso. Mesmo no pensamento, não importa. De acordo? De acordo. Soberanamente justo e bom.
Se ele for justo, tem que usar a justiça. E se ele for bom, ele tem que perdoar. Se ele tem que perdoar, não existe lei de causa e efeito. E agora? Tá claro? Terceira lei. Exato. Física clássica. Não é? Temos ideia completa de seus atributos? Ideia completa dos atributos de Deus só quando nos nivelarmos intelectualmente a Ele. Deu? Fora isso é piada. Ficou claro? Quer dizer, mas para aquela época foi uma grandiosa. Foi um tesouro, foi, claro que foi. 19? Claro que foi. Era o melhor que tinha. Era o melhor que tinha. Para aquela época. Mas hoje, século XXI, está totalmente defasada para nós dois. Porque para os leigos na doutrina espírita, que é pelo menos outros 90%, está ótimo. Mas tem muita gente boa aí também estudando. Mas estudando mesmo, mirando. Porque senão não dá uma impressão que é só nós dois que estamos estudando. Se tem, meu amigo, que bom. Nós não ficaremos sozinhos. Isso. E não ficando sozinho, a possibilidade. O nosso ego vai inverter a polaridade, deu? Porque o que está faltando no mundo é aceitarmos as inteligências paralelas como iguais. Porque se eu quiser suplantar alguém, eu é que vou me suplantar a mim mesmo, na solidão. Não é o que mais tem na Terra, é a solidão? Sim. Acreditar em quem, confiar em quem, conviver com quem, dormir tranquilo com quem. E agora? Sim. Muito bem. Vamos lá. Mas você fez uma colocação muito boa aí, mas também nós temos que entender que, por outro lado, as pessoas vão poder dizer o seguinte: então, já que você mostrou esse caminho aí, que não confiar em ninguém, acreditar em ninguém, então o que eu devo fazer na minha vida? Me aniquilar? Você não pode. Enquanto você usar o verbo dever, você é obrigado a. Enquanto você usar o verbo querer, você está intimando. Enquanto você usar o verbo poder, aí você vai se autoanalisar. Já foi? Dever. Eu anulo o direito dele. Querer. Eu imponho a minha força. Entendeu? E poder. Poder. Vale a pena? Será que não vai prejudicar ninguém? Será que não vai incomodar ninguém? Será que não vai sacrificar ninguém? Deu? E se o ego estiver totalmente inchado, ele vai pisar. Está na 459, viu, caboclo? Vai pisar. Esse poder, ele tem que ser analisado com muito carinho. Que a maioria quer poder, mas daquele jeito que você sabe. É um poder transitório. Hoje, para você sobreviver, anule-se. Não ofenda. Não incomode. Incluindo, não mostre que você sabe mais do que o outro. E, para corrigir o erro humano, provisoriamente, o único caminho é ser bom, que é o que eu estou condenando. Só que esse único caminho seja bom, abre um gigantesco parênteses aí e põe em letras garrafais gigantescas: se valer a pena. Fecha parênteses, deu? Agora, por que se valer a pena? Agora gostei também. Não é? Tem que explicar. Por que se valer a pena? Porque se não valer a pena, não se misture com o joio. Se não valer a pena.
não se misture com o joio. Agora, se valer a pena, transforme filetezinhos do joio em trigo a longo prazo. Ame, 2 pontos, se valer a pena. Mas você já se envolveu com a criatura que hoje não vale a pena. De novo, 2 pontos. Não a crucifique, porque ela não sabe o que faz. Tenha misericórdia, sem estragá-la mais ainda. Ter misericórdia, 2 pontos. Dá a ração para não morrer de fome. Agora, por quê? Dá a ração para não morrer de fome. Porque o boçal não tem culpa de ser boçal. Eu é que me fiz outro boçal, atraindo para perto de mim quem não está no meu nível. Entendeu? Tranquilo. Tranquilo mesmo? Tranquilo. Vamos lá. Nós Muito bom. Vamos lá. Agora você, na segunda parte eu gostei. Começou assim a todo vapor, agora, né? Agora é. Mas tem que. Porque tem fases que na interpretação eu preciso ir mais devagar para quem nos vê e ouve Isso. ter tempo para raciocinar. Porque se eu falar depressa, eu falo como papagaio e não como alguém mediunizado, deu? Deu. Porque sempre eles falam, né, manda através do meu e-mail falando que o Miranda passa uma informação maravilhosa, mas ele não abre o leque ali naquela informação para a gente poder raciocinar e entender. Não se abre o leque, porque o leque tem que ser aberto por quem está vendo e escutando. Porque quem está vendo e escutando vai usar a sua inteligência na interpretação dele. O mal da humanidade é receber tudo mastigado, é só engolir. Só que quem mastiga usa a sua saliva prejudicando a infraestrutura corporal do outro. Bom, eu gostei. Boa colocação. Espetacular. Se você, meu amigo, tem uma habitação que custou 20 anos de sacrifício seu, pagando as prestações vagarosamente, cada mês constrói, põe ali um tijolo, meia dúzia de tijolos ali, durante 20 anos, esse imóvel que você habita nele tem uma intensidade espiritual. Agora, se você ganha na loteria, ou pega aí um fundo de garantia aí da vida, né? E compra um imóvel, não tem o mesmo valor. Porque o fundo de garantia a lei mandou. Enquanto que o fruto do seu trabalho, a sua consciência que mandou. Maravilha. Muito bom. A desgraça humana é a lei externa. Se um empresário é obrigado a pagar um salário mínimo, ele é obrigado, não tem valor. Lei. Agora, se ele paga um salário mínimo e dá mais 100 ou 200 reais à pessoa por amor, por afeição, por gratidão, o salário mínimo estará batizado com Deus, deu? Enquanto que se é obrigado pela lei externa a pagar um salário mínimo, esse dinheiro está condimentado de pimenta, deu ou não? Tranquilo. Ou envenenado de pimenta, porque pimenta e veneno são sinônimos. Ah, mas é uma delícia, cada um evolução, tem a sua
a sua liberdade, né, de ir aonde quiser. Com certeza. Deu aí? Deu. Então vejamos. Na pergunta, influem os espíritos em nossas vidas? Não deveriam influir em hipótese alguma. Nós devemos ser um grupamento espiritual, onde nesse grupamento espiritual o amor gera responsabilidades na Terra. Esse amor gera prazer sacrificando o outro. Então não pode ser amor de. Por exemplo, na informação de Jesus no Evangelho dele, amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu estou encurralado no sofrimento, não vale o meu amor dele. Agora, se apesar do sofrimento eu vejo uma chama de luz, não é um facho luminoso à distância, eu de fato estou vendo o meu potencial de inteligência com capacidade de solucionar o problema. Está dando aí? Miranda, eu queria que você fizesse uma comparação assim, bem devagar, do planeta primitivo, se lá existe a influência dos espíritos, e do planeta de provas e expiações, que é o nosso, e o planeta de todos. Então, são 3 comparações que você vai mostrar a cada tópico essas influências e de que maneira essas influências se atuam. Deu para entender? Deu. Isso. Bem devagarzinho para o pessoal poder entender. No mundo primitivo, o planeta tem que ser rígido, tem que ser denso, os átomos têm que estar pressionados bem juntos. Num mundo de provas e expiações, o planeta também tem que estar rígido. Só que a constituição atômica desse planeta inclui espíritos sofredores e totalmente ignorantes, só que no sofrimento e na ignorância deles está condimentada a lei de causa e efeito. Entendeu? Lei de causa e efeito. Posso ser um Deus, mas prefiro ser um demônio. Isso é que é lei de causa e efeito. Não existe lei de causa e efeito contra o ignorante. No caso do ignorante, ele sofre. Só que dá a volta por cima, porque ele tem uma infraestrutura corporal atômica com as características de beneficiá-lo aí. Não é? O sujeito boçal come até pó de pedra e sai rindo. Agora, se eu pensar em comer pó de pedra, eu já passo mal só de pensar. Deu a diferença? Por quê? Porque a infraestrutura atômica do meu corpo, o meu corpo tem tudo a ver com o planeta que eu habito, viu, gente? O planeta que eu habito é em tamanho grande, o que o meu corpo biológico é em tamanho pequeno. O planeta Terra é um gigantesco imã ferrífero. O meu corpo come feijão e adora comer feijão, deu? O elemento químico preponderante no feijão é o ferro, deu? Ficou claro aí? Ficou claro. Né? Então, deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui. Porque isso aí é importante para o pessoal entender a relação desses planetas, né? Como a atuação da influência ocorre, né? E de que maneira também, depende também, como você falou, dos habitantes de cada planeta. Isso. Agora, os habitantes, ficando entendido que na lei de causa e efeito se mistura espertos com bonzinhos, viu? Os bonzinhos para serem saco de pancada, mantendo a coesão atômica
em si. E os espertos para sobreviver, entendeu? Que é preferível o esperto sobreviver a morrer sem solucionar o problema. De acordo? De acordo. Viver. Ou eu vivo pensando, ou eu vivo gozando, entendeu? Quem come, bebe e dorme, vive gozando. Agora, paralelamente, é honesto e trabalhador. Só que é honesto e trabalhador por quê? Porque se não for honesto, vai preso. E se não for trabalhador, o que adianta? Vai morrer de fome. A maioria trabalha porque tem que comer, entendeu? Esse é outro erro que depois nós vamos entrar nessa área aí. Nas outras questões vai ter... Mas a necessidade do trabalho no planeta Terra é válida. Mas não esse trabalho que a gente vê aí, um trabalho escravo e exagerado. É válido. Eu trabalhei por tantos anos até ter o direito de me aposentar. Só que me aposentei do trabalho material, mas me matriculei no trabalho espiritual. Deu? Falou tudo. No trabalho material gera dinheiro. No trabalho espiritual gera bônus hora, deu? Que bem melhor. Bônus hora, eu tenho direito a pais superiores para reaver o que eu perdi. De acordo? Isso aqui é bônus hora. Não é? Agora, salário, meu corpo precisa ter vida e saúde para eu poder estar atuando como espírito, entendeu? Então, hoje eu dependo do meu corpo. Quando eu souber viver, o meu corpo dependerá de mim. Deu a diferença? Grande obra. Então nós falamos sobre o mundo primitivo, não é? É denso, pesado, sacrificial. Mas como eu não tenho inteligência para esperteza, eu sou feliz, entendeu? Não tem coisa melhor. Agora, planeta de provas e expiações, que é o caso da Terra. Eu tenho inteligência para ser feliz. Só que eu acredito, juro piamente, que a felicidade consiste em aproveitar da ignorância alheia, não é? No tempo da escravidão, nós já falamos sobre isso, está dentro da 459. No tempo da escravidão, os senhores ricos escravizavam, compravam escravos. Só que compravam o escravo. O escravo não estava perdendo nada, mas o escravizador é que era o perdedor, porque gozava do comer, beber e dormir, mas tinha que tomar conta, em espírito perdia. No corpo ganhava, no espírito perdia, entendeu? Tá claro aí? Tá claro. Que tá tudo dentro da 459, certo? Porque essa escravidão existe hoje nas empresas. Tem empresário que pensa, o salário é R$500, mas eu vou pagar 600 ou 700, porque aí ninguém quer perder o emprego. Só que quando a pessoa pensa, eu não vou perder o emprego, que eu ganho mais do que lá fora paga, e o outro abusa, sacrificando aquelas criaturas, ou depreciando, ou humilhando elas, é outro tipo de escravidão, viu? Tem a escravidão corporal e tem a escravidão mental, viu? Com certeza. De acordo? De acordo. Escravidão corporal. Quem perde é o escravizador. Escravidão mental. Quem ganha é o escravizado na humilhação. Se superar isso e tiver paciência com o mundo. E quem perde também novamente é o escravizador. Agora é gozado. Vamos dizer que um empresário tem aí uma empresa com 1000 empregados. É um empresário devasso, mau caráter, desonesto. Deus protege o empresário, porque o que importa são os 1000 trabalhando e não o empresário. Deus protege o empresário.
Só que protege para ele sobreviver e não para ele viver. Deu a diferença? Grandiosa. Não é? Sobreviver. Deixa ele acumular dinheiro. Porque quando o corpo dele morrer, o sofrimento dele vai ser atroz. Você não vê, meu amigo, as grandes empresas na Terra hoje, empresas de um só empresário. Esse empresário confia e acredita nos estranhos e não acredita nos seus descendentes. Qual é o grande empresário que acredita num filho? Entendeu? Eu tive um cliente lá na cidade industrial, um gigantesco cliente, tinha acho que 600 empregados, a empresa funcionava 24 horas por dia, 365 dias no ano, não é? Ele ganhava por minuto o que eu ganho hoje aposentado por mês, deu? E ele chorava comigo, porque quando eu forneci para ele, ele deu um golpe de esperto, entendeu? Fingindo que se enganou contra ele. E eu, quando fui tirar a nota fiscal, corrigi. Aí ele viu que podia confiar em mim, entendeu? Aí me chamou lá, tomou um café comigo, com os biscoitinhos que ele fabricava, os mesmos melhores, né? Falei, Zé Miranda, tô bobo de ver você. Eu era um rapaz ainda de menos de 30 anos. Tô bobo de ver com você, Zé Miranda. Você mostrou que é honesto, um estranho. E eu não posso confiar no meu filho. Eu não era espírita, nem pensava em espiritismo. Né? A ideia é aqueles conselhos aí, né? Aquele conselho bobo, sem a base que eu tenho hoje. Porque se eu tivesse base hoje seria diferente. Mas naquele tempo eu não tinha base nenhuma, tem esse conselho aí. Não é que se diz? E ficou um grande amigo meu. E morreu, não é? Sem poder confiar em ninguém. Tanto que ele morreu, 2 anos depois a firma dele quebrou, entendeu? Ele era uma potência. Era um quarteirão inteiro na cidade industrial. Dá para você? Desse jeito. O galpão dele devia ter uns 5 a 10 mil metros quadrados, entendeu? Não é fácil, não. Entendeu bem? Entendi. Miranda, a influência dos espíritos, ela é necessária em nossas vidas? Ela é necessária ou não? No positivo é necessária de cima para baixo. Então aí é mediunidade. Isso. Mediunidade. No negativo, ela é danosa de baixo para cima. Entendeu? De baixo para cima. É. No positivo é de cima para baixo. No negativo é de baixo para cima. No caso da Terra, nós estamos na superfície da Terra, seca. Eles estão lá no chamado abismo, entendeu? Porque essa influência vem dos abismais, entendeu? Então você fala de baixo para cima, quem está em cima somos nós. Quem está em cima somos nós. Nós é que deveríamos ser usufrutuários da felicidade. Para usufruirmos da felicidade tem que ser de cima para baixo. De baixo para cima eles estão pior do que nós. Sugam de nós o pouco que nós temos, entendeu? Mas se eles sugam é porque eles acharam a porta aberta ou isso é uma oportunidade? Nem acharam a porta aberta e nem a oportunidade. É a lei de Deus. Então aquele ditado um pouco assim, meio atrapalhado, quando você não está no espeto, você está na brasa, é isso? Isso. Ou se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É a mesma coisa. Mesma coisa. Quer dizer que tem que sair. Você tem o livre-arbítrio em tese, entendeu? Mas na prática você tem que seguir a lei. Quer dizer que o livre-arbítrio, ele sim, de
de real mesmo não existe. Ele Não é só um existe. fato transitório. Tanto que eu renunciei há muito tempo ao meu livre-arbítrio. Quando eu vi que eu estava 100% errado, eu renunciei ao meu livre-arbítrio. Porque é melhor. Ah, não, agora entendi, né? Agora entendi. Entendi mesmo. Porque quando a gente segue a lei, é a lei interna, não a lei externa. Lei interna. É o seu eu a todo vapor. Quando a gente segue a lei, entra na 621. Matando a 459. Aí é maravilha. Aí eu mato a 459. Tanto que hoje eu proíbo gentalha espiritual se envolver comigo, entendeu? Eu não permito que os infelizes se envolvam comigo, mas mostro a eles que eu sou feliz porque eu fabriquei a minha felicidade e não recebi de mão beijada de Deus. Isso não existe. Minha felicidade podem me tomar, eu não tomo nada de ninguém. E conforme o caso, podem me tomar e eu ainda entrego. Entrega, Tá aí, ó. Bom. Deu bem? Deu bem. Aí eu estou forrado. Aí eu não permito que a 459 se intrometa na minha vida. Passo a ser um Deus, viu? Nas proporções do meu nível evolutivo. Viu? Gostei. Nós vamos para a segunda parte.